Sim. Fala pessoal, estamos começando o nosso segundo episódio do The Borges Cast. E hoje estou com um convidado para lá de especial que está comigo, me acompanhando nessa jornada aí já tem alguns anos. Comigo mais uma vez nessa bancada, estreando aqui no The Borges Cast, Gessé Oliveira. Olá, Danilo. Faça as honras. Obrigado pelo convite, né? Agora com seu programa, com sua casa, com seu canal. Nossa casa. Pronto. Minha casa é sua casa. Tô na sua casa, tô em casa. Seja bem-vindo. Estamos aqui reunidos para trazer mais conteúdos, né? Gessé sempre que compõe a bancada, trazendo aí os seus exemplos, a sua história, que inspira muitas pessoas, inspira a mim até hoje. E juntos nós temos aí alguns anos de caminhada juntos, né? É uma estrada já longa, velho. É verdade. Hoje a gente estava conversando sobre o nosso perfil de sociedade, né? Como eu lido determinadas coisas, como você lida com outras coisas, e a gente identificou que, apesar de ser, muita gente diz que a gente é bem parecido, né? Fisicamente parecido, mas nós somos um pouco diferente assim no nosso perfil de agir com as coisas, e isso completa, né? Faz com que seja um casamento perfeito. Nem tudo que é diferente é ruim. A diferença a gente tem que aproveitar isso pra gente se completar, né? E eu acho que esse é o segredo de tudo. Imagine que tédio seria todo mundo pensando igual. Fazendo a mesma coisa. Aí todo mundo que pensa igual, imagine, todo mundo gosta de rosa. O mundo seria Acabou rosa. com o mundo, velho. Não tem graça. Aí tem uns que gostam de preto, como eu. Você também. Eu também gosto de um preto, né? Algumas coisas. Então, algumas coisas a gente vai convergir, outras coisas a gente não vai. Então, isso faz parte da vida. E a gente precisa entender a lidar com essas coisas, entendeu? Pra gente viver bem. Nós temos aqui também com a nossa equipe técnica, né? Que sempre está dando suporte, Vanessa Oliveira. Muito obrigado, Vanessa, por mais uma vez ter paciência conosco. Vanessa marca as coisas, chega cedo, a gente chega em cima da hora correndo, falando assim, grava logo porque a gente tem que correr para os outros compromissos. Mas nesse momento nós estamos aqui 100% focado para trazer novos conteúdos, para trazer um conteúdo relevante para você. E hoje eu quero falar um pouco, Gessé, sobre pessoas que estão aí tentando começar alguma coisa na vida e muitas vezes não conseguem dar o primeiro passo. E aí vale a pena a gente reforçar, voltar um pouco a nossa história de novo, né? Para que as pessoas, hoje no The Borges Cast, para que as pessoas possam entender que às vezes ela olha para alguém e vê a pessoa em uma determinada posição e não consegue compreender que o caminho para chegar até ali é um caminho árduo, é um caminho de paciência, é um caminho de sacrifício. E hoje eu queria conversar com você a respeito disso. Eu sei que você vem desde muito cedo, muito jovem, você trabalha com seu pai e a vida não foi fácil para você, né? Não. A vida, na verdade, ela não deve ser fácil. Porque se a vida, Danilo, ela for fácil, a gente vai acabar não dando valor para as coisas que a gente conquista, né? É alguns assuntos também que a gente conversa nos bastidores, né? E já pensando nessa questão que você falou aí de as pessoas começarem algum tipo hoje de projeto, né? Sair da inércia, né? Toda saída de inércia, no meu pensamento, eu acho que a gente tem que ter algum tipo de batalhas, de lutas, né? E aí tem algumas lutas que são visíveis e outras lutas que são invisíveis. Aí eu vou dar só um exemplo aqui e depois eu passo bola para você pra gente falar um pouquinho sobre isso, porque assim, se a gente pensa em um qualquer corpo hoje que está parado, né? Vamos pensar em uma moto que ela está parada. E a partir do momento que essa moto começa a andar, eu tô falando da moto porque você consegue perceber. E ela começa a andar e sair da inércia, ela começa a ter um vento ali. Tem um vento ali. E aquele vento ali é justamente o vento que está gerando uma força contrária. O vento é perceptível? Não. Mas ele existe e ele está fazendo uma pressão contrária. Sem falar no atrito do chão e várias outras questões físicas aí que eu não sou físico para falar disso, mas sou um observador. Então assim também na nossa vida, né? Para a gente sair desse ponto de inércia, a gente vai ter que dar alguns conflitos, alguns que são visíveis, algumas barreiras visíveis e outras barreiras invisíveis. E aí a gente precisa entender quais são as barreiras visíveis e quais são as invisíveis para a gente poder transpassar por ela e a gente alcançar nossos objetivos. É quebrar a barreira do início, né? Que é o mais complicado. Todo início, como o pessoal fala, é complicado. Se a gente fosse voltar alguns anos aí, já uns 2 anos, o Gessé de 2 anos atrás,
o que o Gessé de hoje falaria para aquele Gessé que estava começando lá atrás? Primeiro que eu falaria, velho, muita ficha caiu. Muita ficha caiu. Muitos preconceitos, muitos bloqueios que a gente achava que a gente não tinha capacidade, né? Que não ia dar certo. A gente perdeu esses medos, né? Justamente por situações que foram acontecendo e foram nos desafiando, né? Dificuldades que bateram na nossa porta e foram nos desafiando cada dia mais. Então, o que eu falaria hoje? Eu falava, velho, esquece tudo isso aí que tá na sua cabeça, né? Qual é a sua desculpa? Eu faria um interrogatório. Qual é a sua desculpa? Liste toda a sua desculpa. E eu quebraria todas as desculpas, porque muitas das vezes são só desculpas. São só coisas na nossa mente. São só, às vezes, informações que a gente absorveu que não são verdade, não são verdadeiras. Como diz o professor Augusto Cury, a nossa mente, né? Ela mente o tempo todo da gente, porque ela está querendo proteger. É o nosso senso de sobrevivência reptiliano. Então, às vezes, a gente acaba mentindo pra gente mesmo, né? Ao invés de a gente enfrentar muitas questões que são óbvias, mas a gente às vezes está preso em ciclos da nossa mente que a gente não vai para lugar nenhum. Hoje de manhã eu vi de alguém falando assim, de uma pessoa falando assim, se você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Se você dar desculpa, você acaba mentindo pra você, e aí quando alguém te pergunta algo, você repete aquela mentira que você fica falando pra você, e aí a pessoa fala assim, uma mentira gourmet. Nem você acredita, nem outra pessoa acredita. Mas você utiliza aquilo como artifício pra você não executar o que você precisa fazer. Dan, eu acho isso aí tão essencial que você está falando, que assim, embora algumas pessoas podem achar que a gente está em um determinado nível, né? Em todos os níveis a gente passa por isso, né? E recentemente, né, sendo bem claro, né, bem aberto com a nossa audiência, recentemente eu estava me perguntando nisso, em algumas questões que a gente se cobra, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente fala assim, poxa, eu realmente tenho essa desculpa ou está sendo uma desculpa? Né? Então a gente precisa hoje ter uma mente questionadora. Né? A gente não pode aceitar tudo que a nossa mente diz, nem não podemos aceitar tudo que as pessoas dizem, a gente precisa questionar. E o que eu acho também é uma das coisas que as pessoas perderam essa capacidade de questionar. E aí eu acho que o primeiro passo é a gente questionar a gente mesmo. As pessoas às vezes questionam o outro, mas a gente questionar a gente mesmo, eu acho que é uma guerra boa, né? A briga do eu contra eu mesmo. A gente precisa... nem que você não tenha hoje uma clareza para isso, mas começa treinando a questionar, velho, é isso mesmo? Isso realmente é uma verdade? Isso é uma mesma alimentação? Porque assim, aí a gente vai para aquela máxima que muitas pessoas falam da boca para fora. As pessoas falam assim, vem cá, só não tem jeito para morte. Mas de fato, na sua vida, só não tem jeito para morte, porque qualquer desculpa que você me disser hoje tem jeito, tem uma alternativa, mas você não se questionou para você resolver aquilo. Então as pessoas falam de boca cheia, não tem jeito só pra morte, velho. Não tem jeito pra morte, mas pra resolver as coisas dos outros. Mas e pra você? Então, às vezes a gente tem essa falácia, né? Mas a gente precisa se questionar pra gente entender onde é que tá a raiz dos nossos problemas. E a gente... É aquilo que a gente fala, né? O que a gente não identifica, a gente não corrige. Então a gente precisa fuçar lá embaixo, sacudir a poeira lá, onde é que tá o problema, pra gente, de fato, combater ele e ir pra frente. Você é um cara de muitos projetos, né? Você é uma pessoa visionária. A gente sempre conversa e a gente... converge aí muitas ideias. O que é que Gessé tem planejado para o futuro? Onde é que você se enxerga daqui a 10 anos? O que você se enxerga fazendo daqui a 10 anos? Pronto. É uma escada, né? É uma conquista que ela não vai ser do dia para noite. Foi a primeira coisa que eu tive que absorver isso. Principalmente porque eu sou uma pessoa hoje muito visionário. Então, às vezes, a gente fica frustrado porque a frustração é uma expectativa não correspondida. Então, tem muita gente hoje que é visionário e está matando o seu lado visionário porque não está só alinhando expectativas. Então, eu tenho uma visão de futuro, mas eu sei que na situação atual eu preciso fazer algumas conquistas para eu chegar até lá. Então, de uma forma bem generalista, o que é que eu preciso? A gente precisa hoje criar ativos para que esses ativos eles suportem a carga de vida que eu pretendo ter no futuro, né? E óbvio que poucas pessoas sabem disso, mas as pessoas só vão tendo essa clareza quando vão tendo conquistas, é que a conquista não é tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer. Se não fosse isso, a gente não teria visto muitas pessoas bem-sucedidas tirando a própria vida em depressão. Então a gente precisa ter coisas que complementem as nossas vidas. Porém, a forma de viver que eu pretendo
ela não está encaixada hoje no modelo. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar patamares, uma estrutura para que venha suportar isso. Então, como é que eu me vejo lá na frente? Eu me vejo lá na frente fazendo trabalhos, né, sociais. Eu vejo ajudando as pessoas com tudo isso que a gente viveu, tirando pessoas da inércia, né, que é um tema bastante propício para o momento, né, tirando esses bloqueios mentais, essas coisas que travam as pessoas de caminhar, de avançar. Então, eu acho que lá na frente, tudo isso que a gente está vivendo, o meu propósito é a gente tirar pessoas como eu, há 2 anos atrás, que não tinha essa noção do que eu tenho hoje. E eu sei que lá na frente eu vou ter muito mais noção. Eu vou conseguir ajudar as pessoas a saírem dessas situações. Por que você acha que a grande maioria das pessoas, e até muitos dos que estão nos assistindo agora, tem esse bloqueio de achar que não é capaz ou de que não é merecedor de alcançar algo que ele vê na vida de outra pessoa? No caso aí são 2 motivos diferentes, né? Primeiro, que a pessoa acha que ela não é capaz. A capacidade, Dan, ela não é algo que a gente nasce tendo. A capacidade, ela é adquirida. E a gente só vai testar se a gente tem capacidade se a gente testar. A gente só vai saber, na verdade, se tem a capacidade se a gente testar. E o que é que as pessoas hoje estão fazendo? Elas estão desistindo antes de testar. Então parece hoje que errar, não pode errar. Aí eu pergunto, como é que você aprende a andar de bicicleta? Caindo. Como é que você aprende a criança aprende a falar? Falando. Errado, muitas vezes. Falando errado. Toda criança fala errado e até bonitinho, é gostosinho a criança falar errado. Mas só que a gente perdeu esse senso de curtir o erro, de aprender com o erro. As pessoas não estão mais suportando que as pessoas vão errar. Óbvio, tem erros que são insuportáveis, porque as pessoas estão continuando naquele erro, naquela mentalidade e, diga-se de passagem, não vão para lugar nenhum. Mas a gente está falando daquele erro que as pessoas não perdem a oportunidade de experimentar porque não tentaram. As pessoas pesam mais o erro do que os ganhos, o erro do que os acertos. Trazendo um pouco para o mundo do investimento, só para comparar. Quando você faz um investimento e você tem um ganho muito positivo, a gente fica muito feliz, dopamina no cérebro. A galera fica em euforia, de satisfação. De satisfação no auge. Mas se a pessoa perder, e digamos assim, no investimento, se a pessoa faz um investimento e ganhou 100 mil reais, ela vai ficar muito feliz. Se ela receber um rendimento de 100 mil reais por investimento que ela fez. Mas se ela perder 1.000, aquele 1.000 que é muito inferior aos 100 mil, vai gerar uma dor nela, que às vezes é semelhante ou até maior do que a euforia que ela sentiu quando ganhou os 100 mil. Eu provo pra você que essa pessoa que perdeu esse dinheiro, ela não perdeu. Ela só não tá vendo a oportunidade nessa perca. Por quê? Ela pode ter perdido, mas ela pode hoje gerar um conhecimento e falar o seguinte: galera, todo mundo que tá indo por esse caminho, eu tenho um treinamento que eu vou te ajudar a você não errar. Ela já pode recuperar o seu prejuízo aí. Então, assim, não tem dano justificativa, são coisas da nossa mente, são coisas impostas, né, nesse mundo que a gente tá vivendo, um mundo que é o gás da nossa vida, né? Que é comparativo com as redes sociais, que você vê aqueles números, aquelas numerologias, você vê aqueles status que muitas das vezes não são verdadeiros e as pessoas querem se comparar com uma coisa que não existe. Então as pessoas perdem a oportunidade de aproveitar porque está achando que, sabe, perdendo por falta de oportunidade. A oportunidade já está na porta, mas a pessoa não está reconhecendo aquilo, a oportunidade. Ela perde muito tempo olhando a vida dos outros na internet, sonhando com a vida dos outros e almejar chegar naquilo, porém, ao invés de sair da internet, das redes sociais e fazer algo para chegar lá, ela só fica sonhando. Inclusive, eu quero até usar como um depoimento que, recentemente, algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que eu me afastei um pouco das redes sociais. Danilo virou antissocial? Não, eu simplesmente priorizei o meu tempo para coisas mais importantes para mim. As redes sociais é um ativo importante hoje? Sim, bastante. Se você hoje não estiver na rede social, você não consegue muitas vezes entregar uma mensagem que você queira, você não consegue alcançar um público que você queira, ou às vezes através das redes sociais você consegue escalar o seu negócio, escalar a sua mensagem, escalar os seus projetos, enfim, fazer conhecido aquilo que você faz. Porém, para tudo tem um tempo. A própria Bíblia fala isso lá em Provérbios. Há um tempo para todas as coisas. E a partir do momento que você identifica que tem algo que inicialmente ele foi feito para ser positivo, mas aquilo está se tornando negativo para você, você tem que dar um freio, você tem que dar uma aliviada, um basta. E eu identifiquei que eu estava dedicando muito meu tempo nas redes sociais. E às vezes é bacana você distrair
Porém, quando extrapola a linha do aceitável e aquilo passa a ser... Você pega o celular e você já vai abrir direto as redes sociais. É engraçado que quando eu não me desfiz do aplicativo, por exemplo, do Instagram, eu simplesmente excluí o aplicativo. Mas eu entrava no celular, mesmo depois de ter excluído o aplicativo, e era automático como o dedo ia procurar onde estava o aplicativo. E aí eu lembrava, eu excluí o aplicativo justamente por causa disso. E aí eu me segurava, falava, opa, disciplina. E aí hoje, recentemente, tem o que, umas 2 semanas, eu baixei de novo para ver algumas coisas e fiz algumas postagens. Mas aí, quando eu observava que eu já estava caminhando demais para ficar na internet, e o Instagram é bastante, o meu Instagram no meu feed, por exemplo, quando eu vou passando, eu recebo muitas mensagens de pessoas influentes que têm conteúdos para eu aprender. Então são, inclusive, antes de entrar nessa gravação aqui, eu estava conversando com você, algo que eu comecei a praticar, que eu aprendi por um vídeo que chegou para mim através da rede social. Então, assim, a rede social é uma ferramenta importante. Eu só estou aqui hoje com você, conversando e levando essa mensagem porque existe a internet, existe as redes sociais, existem os canais como o YouTube, o Instagram e outras plataformas que facilitam isso, facilita a nossa mensagem. E aí, já puxando um gancho para um outro assunto aqui, que é a questão de você se limitar ou as pessoas se limitarem a fazer algo porque eu vou esperar que eu tenha um estúdio, ou eu vou esperar que eu tenha um microfone bom, ou eu vou esperar que eu tenha uma sala que eu consiga colocar pessoas para me ouvir, trazendo para o ambiente espiritual. Eu vou esperar que o pastor me dê a oportunidade de pregar na igreja, ou eu vou esperar a oportunidade de alguém me chamar para ir fazer uma ação social na rua. Não. Hoje você tem a ferramenta da internet que pode facilitar e facilita para muitas pessoas. Você com apenas um celular na mão, só um celular, não precisa nem de microfone, você fazer muitas coisas. E isso que nós estamos fazendo aqui é um exemplo disso. Nós poderíamos dar desculpa para tudo. E quando a gente eu identifiquei principalmente que eu tinha todas as ferramentas à minha disposição. E antes de ter essas ferramentas aqui, eu fazia sem ter elas. A gente já fazia, eu lembro que quando a gente começou a fazer vídeos, fazer cursos para a internet, a gente só fazia com celular, um notebook que travava a cada 15 minutos, e a gente estava fazendo. Então não é a ferramenta que vai determinar se você vai fazer ou não, é a sua vontade, é o seu objetivo, é o motivo que está do outro lado. Então, as pessoas acabam se limitando por dar desculpa, e não tem outra explicação. Exatamente, e até uma coisa que você falou aí da questão da disciplina, né? É algo hoje que eu me questiono muito, né? Falando daquele princípio que eu comentei no início. Por que eu me questiono muito? Porque assim, todo mundo que tá fazendo alguma coisa de bom ou que não tá fazendo nada tem o mesmo tempo. Então, todo mundo tem 24 horas. Então assim, eu não posso dizer que eu não tenho tempo. Eu não tô sabendo administrar o meu tempo. Tá entendendo? Então, assim, o que a gente precisa hoje é fazer uma balança racional. Eu sei que tem muitas questões emocionais que, em algum momento ou outro, a gente vai ter que ceder, porque nós somos seres emocionais e a gente não pode anular nossas emoções. Isso faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa saber dosar e equilibrar essas emoções. E aí, justamente é o seguinte, a gente precisa entender o momento de família, o momento que eu vou ter que queimar tudo para poder estar só presente em algum lugar com pessoas que me amam. Mas também eu preciso entender que vai ter momentos que eu vou precisar dizer não para algumas coisas e ver o que é mais importante. Então as pessoas perdem essa cadeia de valor. E uma das coisas que eu vejo muito é que assim, as pessoas querem se agradar. Esse fato hoje de autoagrado, né, ou de agrado pessoal, acaba fazendo com que as pessoas não avancem. Porque para elas avançarem, elas vão precisar, às vezes, de se desagradar. Poxa, vamos lá. Dizer não para si mesmo? Claro, olha se não é mais fácil. A gente tá agora aqui, vamos dizer que se a gente tivesse, a gente não tá, né? Se a gente tivesse com esse tempo livre que a gente tá aqui gravando. É mais agradável a gente estar no cinema, a gente tá indo fazer alguma coisa, numa cafeteria, conversando, sem ter essa formalidade de estar criando conteúdo, ou é mais difícil a gente largar um pouquinho até nossas responsabilidades pra gente estar aqui criando esse conteúdo? É muito mais difícil, então as pessoas hoje não querem ir pelo caminho difícil, as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, como diz até a própria Bíblia, é o caminho que leva à perdição. E muitas pessoas entram por ela, sabe? Então já tem uma estatística desenhada há mais de 2000 anos atrás, todo mundo quer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não vai levar
Sinto muito te decepcionar, você que está nos ouvindo, mas o caminho mais fácil não vai levar a gente a lugar nenhum. É o caminho mais difícil. Vamos lá, para cuidar da nossa saúde. A gente precisa fazer algum exercício físico. É legal fazer exercício físico? Não, mesmo às vezes no esporte que você faz, beleza, mas para você cuidar da sua saúde vai precisar mudar a alimentação, vai precisar dizer não para alguns tipos de alimentos, sabe? Então, assim, tudo que é bom requer um pouco de dificuldade, tudo que vai nos fazer bem requer um pouquinho de disciplina, e as pessoas não querem seguir disciplina, as pessoas não querem seguir regras, né? As pessoas não querem seguir direcionamentos, as pessoas querem viver como acham que deve viver. Beleza, viva como você acha que deve viver, mas não espere resultados de quem realmente está abdicando de coisas, né, que realmente eram satisfatórias naquele momento, mas em busca de um projeto maior. As pessoas, elas têm a necessidade, eu digo assim, principalmente nós brasileiros, a necessidade do imediatismo, recompensas imediatas. Então a pessoa, ela prefere comprar algo naquele momento que ela não poderia, mas ela tem um cartão de crédito disponível, ela prefere comprar naquele momento. E aí olha que interessante, ela corre o risco de pagar de 10 a 13, eu estou sendo bem generoso, % mais caro naquele produto só para ela ter a recompensa naquele momento imediato. E às vezes são coisas fúteis, são coisas que a pessoa pode ter outras alternativas que vai trazer um agrado, uma satisfação para ela também, e ela não vai precisar gastar 13% a mais. Porque eu estou falando isso? Porque a pessoa, ela não tem condição, não tem dinheiro naquele momento, passou o cartão de crédito e vai ficar sem pagar. Aquele produto vai se tornar 13% no rotativo do cartão a mais. Mas pela necessidade de satisfazer a sua vontade imediata. E não só isso, Gessé, e também já puxando aí uma outra temática que faz parte disso tudo que a gente está conversando. Muitas pessoas acabam entrando nessas armadilhas para querer mostrar uma vida que ela não tem. Exatamente. Fazer uma vida de fantasia, mostrar para o amigo, mostrar para o Instagram, mostrar nas redes sociais que ela pode, que ela Isso também... é uma grande cilada. Eu acho que a maior cilada é você viver uma vida mentirosa, uma vida de fantasia. As pessoas às vezes olham assim e falam assim, poxa, como eu já ouvi pessoas chegarem para mim e falar assim, você não tinha que ter esse carro que você tem não, você tem condição de ter um carro melhor. Pô, quem tem um carro sou eu. Quem está sendo atendido pelo carro sou eu. É você que vai dizer qual carro que eu preciso ter? Exatamente. E aí... E talvez ela não tenha, porque ela não tem a mentalidade que você tem. E quer projetar em você as vontades das pessoas. Os desejos dela, dizer assim, poxa, eu não posso ter, mas você pode porque você não tem. Poxa, porque eu tenho projetos, eu tenho planejamentos, eu tenho estratégias que me faz me conter agora para que eu possa lá na frente usufruir muito mais daquilo que hoje eu estou. Hoje, você tem quantos anos, Jessé? Eu tenho que falar a idade? Tem que falar. 32, filho. Nós temos a mesma idade. Você tem 32 anos. O Gessé de hoje não vai ser o Gessé de 60 anos. Não, a disposição que você tem hoje não vai ser a disposição que você vai ter com 60 anos. Então hoje, nós que estamos na flor da idade, jovens, com saúde, com vontade de fazer... E é claro, eu não estou dizendo que quando chegar nos 60, tem pessoas com 60 anos que tem mais... Que são mais jovens do que são mais jovens, exatamente. Mas assim, tem a opção, chegando aos 60 anos, de eu vou tirar um pouco o pé no freio, vou curtir meus netos, vou viajar, vou passear, vou fazer aquilo que eu me privei nos primeiros anos para que hoje eu pudesse ter liberdade de fazer quantas vezes eu quiser. E o que é que você acha desse mundo que nós vivemos hoje, desse mundo de fantasia, que as pessoas querem mostrar aquilo que não é? Pronto, o que acontece é o seguinte, isso foi massificado, no meu ponto de vista, né, pela questão da rede social, né? O que acontece hoje? As pessoas eu acho que esse boom primeiro foi de ser jogador de futebol e hoje de ser digital influencer. E terceiro ponto, além de ser digital influencer, ele fala também daquele ponto de você ganhar dinheiro fácil na internet. Então a gente tem o boom do futebol, o boom de você ser influencer e o boom de você ganhar dinheiro fácil com a internet. Então o que acontece hoje? As pessoas... Eu fui da fase do futebol e meu pai me chamou, vem cá meu filho, bora trabalhar aqui, bora produzir. Até hoje não aprendeu. Mas acho que tinha futuro, tá? Acho que tinha futuro.
Então, o que acontece, né? O que acontece? As pessoas, elas acabam se fantasiando por 0,01% das situações que acontecem. Então, tem situações que são regras e são situações que são exceções. Tem quantos Neymar no Brasil hoje? Um só. Entendeu? Tem quantos Cristiano Ronaldo no mundo? Um só. Quantos Messi no mundo? Um só. Então, as pessoas, às vezes, acabam se emocionando com essas questões e acham que isso é uma raridade. E não é uma realidade. Então, assim, ser uma influência também... Gente, só Messi, só Cristiano Ronaldo, né? E que são pessoas que estudam bastante, que treinam bastante. O próprio Neymar, né? Vinícius Júnior, que eu já acompanhei também, que é um cara que treina muito também. Eles treinam muito para todo mundo achar que é só uma vida de curtição. O que eles postam ali é 2% da vida deles de agonia, de resenha. E as pessoas estão ali naquela coisa. Digital influencer, gente, imagine em todo lugar que você for, você tem que estar postando. Eu não tenho paciência para isso. Né? Se você está querendo postar tudo onde é que você está, onde é que você não está, o que é que você está fazendo, sabe? Não é fácil. Se eu já tiver um objetivo ou específico. Eu já vi pessoas hoje que são digital influencers e falam assim: ai, gente, eu não aguento mais, sabe? Porque já está consumido de ter que mostrar tudo, tá entendendo? E tem a questão hoje de ganhar dinheiro na internet, que está sendo pego pela usura de querer trabalhar pouco e ganhar mais. Só que as pessoas esquecem que quem está ganhando muito com a internet são pessoas que trabalharam muito, ralaram muito, sabe? Que estão ali treinando muito. Então, assim, são falácias, né? Que as pessoas só vê 2, 3% do que está acontecendo e as pessoas acham que aquilo é uma realidade de vida. Então, a gente já chegou muito tempo no horário, a gente já chegou muito tempo batendo ponto para hoje a gente chegar um pouco mais tarde na empresa, né? E ser dono. E mesmo assim, não condiz com aquilo que a gente quer alcançar. Se quiser ter resultado, vai ter que, mesmo sendo dono da empresa, ter que chegar cedo, tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Uhum. E as pessoas vendem aquela questão de que empreendedor, empresário, é empresário. Mas não sabe que, desde o início, é o primeiro que abre, é o último que fecha. A responsabilidade de outras pessoas está sobre a vida dessas pessoas. Então, as pessoas só querem olhar a parte boa. E quando essas pessoas, Danilo, chegam e começam a ver as nuances do que está ao redor, as pessoas acabam desistindo. Né? Ou até nem começando, né? Que é o tema do que a gente está falando hoje. Uhum. Você acha que se você parasse para fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que você já viveu na sua vida de empreendedor, tem muitas coisas que você mudaria ou você fala assim, poxa Danilo, eu só cheguei até aqui porque eu passei por tudo isso e até os erros que lá no momento me penalizou, hoje me amadureceu. Você mudaria muita coisa ou você manteria exatamente como foi? Não, sempre tem algo a melhorar, né? E outras coisas, esses pontos de melhoria são pontos que a gente teve que errar pra gente falar assim, não, teve que melhorar. Então, assim, a gente até conversou, falou algumas coisas sobre isso, mas assim, hoje, tendo nuances de algum tipo de negócios, entendendo, até esse conhecimento poderia atrapalhar a gente, sabia? Porque eu poderia não ter entrado em determinado tipo de negócios, porque hoje eu sei quais são as nuances desse negócio. Mas se eu não tivesse me jogado de cabeça sem ficar analisando muita coisa, sabe? Eu não teria feito o que a gente fez, não teria chegado onde a gente chegou. Então, eu acho que faz parte, eu acho que é essa questão de medo, essa questão de ficar analisando muito, fazendo muita conta, né? Eu vi um vendedor de carro falando o seguinte, ó meu filho, se você ficar querendo fazer conta aí de quantas parcelas e quanto vai dar no final, você não vai comprar. Vê se a parcela cabe no seu bolso e compra logo esse carro e acabou. Sabe? Então vai ter horas que a gente vai ter que entender ali, poxa, essa parcela eu consigo pagar e vai pra frente e ver o que vai dar depois. Porque se você for calcular tudo nos últimos quesitos, você nem entra, você nem faz, sabe? A recompensa de empreender é o dinheiro? Não. Hoje eu tenho certeza que não. Às vezes as pessoas chegam nessa motivação de ser o dinheiro, mas quem realmente tem um coração empreendedor, quando chega lá, fala assim, velho, não era sobre isso, sabe? Faz parte, mas não é. Porque tem muitas outras coisas, o senso de criar alguma coisa, de olhar e falar assim, poxa, isso não existia, é através de mim que está existindo. As pessoas que absorvem o seu projeto, você fala assim, velho, tem gente trabalhando em coisas que eu pensei, sabe? Isso é mais satisfatório do que o próprio dinheiro, na escala de balança, não que não seja importante. Quando caiu sua ficha para dizer assim... Olha o tamanho de tudo isso e a responsabilidade que eu levo hoje sobre os ombros. Posso falar mesmo? Deve.
nas fotos dos nossos encontros mensais. Quando a gente orar, quando eu olhei as fotos dos últimos encontros, eu falei, gente, tem muita gente. Eu tava ontem de noite em casa e nos meus momentos de reflexão e estudo, eu peguei o celular e eu tava revendo alguns vídeos que eu fiz. E num desses vídeos, que inclusive está no meu Instagram, eu falava a respeito de como nós devemos criar marcos e como nós devemos criar referências para gerenciar o nosso crescimento, para você analisar o seu crescimento. E no vídeo que eu gravei falando sobre isso, eu tinha voltado nele e eu estava olhando. Ó, eu estou analisando agora com o meu celular, com a galeria de vídeos que eu tenho gravados lá, que muitas vezes você até me critica dizendo que tudo eu gravo, que tudo eu faço filmagem, mas é através desses vídeos que eu parei, eu olhei assim e falei assim, caramba, olha onde nós estávamos, olha o que nós conseguimos fazer, olha a quantidade de pessoas que acreditam nos nossos projetos, olha a quantidade de pessoas que sonham conosco hoje, olha quantas pessoas hoje dependem direto ou indiretamente daquilo que nós sonhamos um dia e tivemos a coragem de fazer. E aí, trazendo agora para quem nos ouve agora, Gessé, imagine a quantidade de pessoas que hoje está atrás aí do outro lado dessa câmera, através do celular, através do monitor, pensando, será que eu devo começar? Não ache que é diferente do que nós vivemos lá no passado, porque para nós estarmos hoje aqui, um dia eu estive do outro lado, ouvindo pessoas me motivando, nos motivando, falando exatamente a mesma coisa. Comece. Ah, mas eu não sei como é que vai ser. Comece assim mesmo. Ah, eu não sei se vai durar um mês. Comece. Quando você menos esperar, você já passa um mês. Aí você já está entrando no segundo mês. Aí você fala assim, eu venci o primeiro mês. Aí daqui a pouco você já está no meio do segundo. Quando você menos esperar, você já está no quarto mês. No quinto mês, um ano de negócio, e você começa a entender o quanto você amadureceu ao longo dos anos. E o conhecimento ele é gradativo conforme nós nos entregamos, nós nos dedicamos. E eu lembro quando a gente começou a associação, eu não vou citar nomes aqui por questões de compliance, quando nós começamos a associação, nós não entendíamos absolutamente nada do negócio, nada. E eu lembro que eu comecei uns 2 meses antes de Gessé, e aí eu já tinha passado por alguns medos, né? Alguns desafios. E aí quando o Gessé entrou também nesse projeto, aí Gessé sentou na mesa e falou assim, Danilo, mas como é isso aqui? Isso aqui não existe, isso aqui é impossível. E eu já tinha vencido aquela fase, eu falei assim, calma amor, daqui a 6 meses você vai estar nessa mesma tranquilidade que eu tô, porque você vai entender que o negócio é isso aqui mesmo. E a gente foi trabalhando, foi amadurecendo. Experiência. Criando relacionamentos. E aí tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Que os desafios geram em nós a paciência. Tende motivos de grande gozo passados por várias provações. Porque a provação, ela vai gerar em vós a paciência, a perseverança, a experiência e depois a esperança. Ó, eu falo. Quem é experiente tem esperança pra passar, porque já passou pelo problema e fala assim, peraí, você não vai morrer não, pô, é só uma dorzinha. É só uma dorzinha. Vai, toma um chazinho aí que passa. É o exemplo da mãe de segundo filho. No primeiro filho, ela não sabe o que é que espera, ela não faz, já ouviu muito falar que é doloroso, mas ela fica apreensiva, ela fica tensa. O pai de primeira viagem também não sabe como é que vai lidar agora no ambiente familiar com o filho, né? A gente tem um exemplo de um amigo nosso aí que o medo dele é, eu não sei como é que eu vou lidar, não sei como é que eu vou ser um pai. Mas aí, a partir do segundo filho, aí aquele bico que antes caía no chão tinha que esterilizar, mandar para a fábrica passar produtos porque o filho não... Só para... porque já gerou em si a experiência. Exatamente. E muita gente que nos ouve hoje acredita piamente que não pode começar porque não tem experiência. Exatamente. Mas não sabendo, você que está aí nos ouvindo, que primeiro você vai ter que passar pelos desafios, que são os perrengues. Para esses desafios, fala a ordem, primeiro você vai ter que ter paciência para ver. Vai ter que ter um problema, vai ter que ser paciente nesse problema, porque se ficar histérico, vai tomar as decisões erradas. Sim. Paciente. Aí depois você vai ter que perseverar
em descobrir o erro desse, onde está o problema de fato, né? E depois você vai ter a experiência. Depois de ser perseverante, você vai resolver, vai ficar experiente. E depois de experiente vem a esperança, porque você fala assim, não, eu já consegui resolver, agora tem jeito. E aí você começa a falar, não, tem jeito, tem solução. Ser um gerador de esperança. Então a fórmula é, primeiro você tem um problema, que é o desafio. Isso. Você ter paciência, que vai conseguir enfrentá-lo. Vai entender que às vezes nem sempre o problema é o problema, mas o problema tá escondido. Vai ter a experiência depois que você começar. A perseverança. A perseverança é você insistir. Insistir na resolução, porque todo problema tem uma solução. Depois você vai gerar experiência. E por fim você tem a esperança de que você venceu, você vencerá outros. E é o que a gente vive hoje. É o que a gente vive hoje. Tem problemas que chegam para nós que muita gente faz o alarme, né? Meu Deus! E agora? Calma. Calma. Bota a bola no peito. Bota a bola no peito. Levanta a cabeça e toca para quem tá mais perto, mais livre. Gessé, qual é a mensagem que você daria hoje para quem tá do outro lado, nos ouvindo e está em cima do muro, se pula do muro e começa a caminhar, ou se recua e... Olha, não é uma questão que a gente está sempre livre disso. De vez em quando eu me pego também com algumas coisas para fazer e eu me pergunto, por que eu não comecei ainda? Por que eu não estou fazendo isso? Por que ainda não fiz? E aí é aquela questão de confiança, né? A gente às vezes não está convicto de que a gente precisa fazer. E aí qual o conselho e qual a estratégia que eu uso hoje? Você falou aí de recompensas imediatas, né? E eu vou falar de pequenas recompensas, né? E como é que seriam essas pequenas recompensas, Jessé? Você dividir uma grande coisa em pequenas etapas, né? Então você vai precisar começar a coloca no papel mesmo, você quer escrever, nota no celular, começa a falar, eu preciso fazer isso, ponto. Aí você vai pensar, primeiro passo para fazer isso é o quê? É uma empresa. Preciso ter um nome, preciso saber qual vai ser a área, como é que vai ser isso, eu vou começar agora a pesquisar. Gente, usa as ferramentas a seu favor, começa a pesquisar aí, eu quero abrir uma hamburgueria, começa a pesquisar hamburgueria na rede social, a hamburgueria vai começar a aparecer um bocado de coisa de hamburgueria para você, vai anotando tudo ali, o que é que você precisa, o que é que você vai. Pronto, eu vou comprar agora uma chapa, eu vou ver agora um fornecedor de pão, eu já pensei no nome, já pensei agora como é que as pessoas vão me contatar, vai precisar de um WhatsApp, você vai começando a dividir em pequenas etapas e aquilo que às vezes parecia coisas enormes, mirabolantes, você vai começando a destrinchar e vai fazendo pequenas estruturas. E aí, óbvio, vai ter algum momento que vai ter entrave ou outro, porque algumas atividades elas dependem de outras ser concluídas para ser realizadas. E aí você vai falar, pronto, agora... não acho que você vai estar livre disso. Sempre vai precisar de um... Eu esqueci o termo que a gente usava, que é aquele que você dá tudo, como é? All-in. All-in. Sempre você vai precisar dar um all-in. O que é o all-in? Você vai ter que arriscar alguma coisa. Sempre para você ter alguma coisa na sua vida, você vai ter que colocar alguma coisa em risco. Então saiba que você vai começar, você pode começar pequeno, fazendo uma coisa ali, uma coisa outra. Coloca assim, ó, eu vou passar 6 meses me organizando para isso. Aí você vai botando um negocinho ali, botando outro negocinho ali, botando outro negocinho ali. Quando você vê, vai chegar o dia que você vai ter que dar all-in. Mas aí eu vou para uma objeção, né? Se alguém está do outro lado com essa objeção, e eu estou dizendo porque eu já passei por isso, e fala assim, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço, Gessé? Eu quero começar a fazer algo, iniciar um projeto, iniciar um empreendimento, mas eu não tenho dinheiro. O que é que eu faço? Pronto, eu vou te fazer uma pergunta e com essa pergunta eu vou responder as pessoas com o que você questionou. Se você tivesse hoje um dinheiro para investir, você ia investir com uma pessoa que tem um projeto ou uma pessoa que não sabe nem o que vai fazer? Claro que alguém que tem um projeto e que eu acreditasse. Pronto. Desenhar o projeto, não tenho dinheiro, eu vou procurar quem tem dinheiro. Essa resposta é uma resposta de $1 milhão, não é $1 milhão. Sempre tem alguém com dinheiro. Sempre tem alguém com dinheiro, exatamente. Às vezes o que não tem em mim vai ter em você. Às vezes tem gente com muito dinheiro só esperando alguém que tenha um projeto para investir. E aí, claro, quando a gente começou, não tinha dinheiro nem você nem eu. Era dois ferrados. A verdade é esse. Nenhum dos dois tinha dinheiro, mas a gente tinha ambição, um sonho, uma vontade. E a gente trabalhou... Tinha pessoas também que estavam junto com a gente que tinham um poder aquisitivo maior do que o nosso. Sim. E assim... Mas dizendo do primeiro projeto. Sim, que a gente claro, basicamente... o primeiro projeto sem ninguém. Quanto Zero. Que a gente tinha na mão quando a gente deu start no CNPJ? Foi R$500? R$500.
Era o dinheiro que a gente tinha à nossa disposição, R$500. R$500, para comprar um domínio de e-mail, para comprar o próprio e-mail, né? A gente comprou o domínio, comprou um servidor de e-mail e registrou o sistema financeiro, e registrou o e-mail. Basicamente 4 coisas que a gente precisou para startar. E depois disso, o que foi que a gente fez? Colocou em prática os nossos conhecimentos. Fomos atrás de pessoas que tinham recursos para apoiar aquilo que nós queríamos fazer. E graças a Deus, muitas pessoas apoiaram, acreditaram e até hoje estão aí conosco nessa grande jornada, né? E às vezes você não vai nem ter um projeto, mas alguém vai ter o dinheiro e o projeto, mas ela vai querer só a confiança de que uma pessoa seja capaz de entregar. E como é que essa confiança é gerada? Fazendo bem feito o que você já faz hoje. Então, vai ter pessoas que vai chegar até vocês e vai falar o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho um sonho aqui, mas eu não consigo realizar. E você, às vezes, vai entrar num projeto só para ser o realizador. Não precisou de dinheiro, não precisou de projeto, só precisou de ser aquela pessoa que passa confiança. E isso tem tudo a ver com investimento. Investimento tem a ver com investimento, né, de fato, em valores e também confiança no que está sendo investido. Então, precisa ser uma pessoa de confiança. Exatamente. Gessé, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrar aqui nosso segundo capítulo, nosso segundo episódio aí do The Borges Cast. E vocês que nos assistiram aí, anote tudo isso, volte algumas vezes, ouça de novo, pegue cada conselho que foi dado. A gente não tem resposta para tudo, nós não somos expert em tudo. A gente conta um pouco daquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já passamos, que já experimentamos, que já acertamos, que já erramos, e aí você tem os dois caminhos. Opa, esse aqui eles acertaram, ok, vou fazer. Esse aqui eles erraram, eu não vou fazer. Então você aprende dos dois lados. E se você quiser nos apoiar, clica aí no curtir, deixa seu comentário, coloca os temas aí que você gostaria de ouvir aqui no The Borges Cast. Compartilha essa mensagem aí para outras pessoas que porventura você conheça, que estejam aí passando pelas dificuldades que nós trouxemos aqui no dia de hoje. E siga aí nossas redes sociais, nosso canal, meu Instagram, @DaniloBorgesBA, Instagram de Gessé. Gessé O Santos. Gessé O Santos. Curta, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Um beijo de Danilo Borges.